Olá, pessoal! Sejam bem-vindos novamente a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Elívia Soares, estive com vocês nas aulas anteriores, viemos falando sobre o papel dos pronomes, né, já em duas aulas anteriores, e hoje vamos sim continuar falando dos pronomes. Lá na primeira aula sobre pronomes, falei para vocês que eles têm 7 classificações. Hoje nós vamos falar de uma classificação tão importante, né, que você vai utilizar muito nos seus textos e, principalmente, você também vai utilizar, né, já diminuir aí erros da norma padrão da língua portuguesa na redação do Enem, né? Também na competência 4, que trabalha conectivos. O pronome relativo, ele se trata de um conectivo. Então, você sabendo usá-los, diminui um erro aí que muitos participantes cometem, que eu vou falar para vocês sobre o pronome relativo onde, né? Então já vai ajudá-lo sim. Né? Então vamos lá, vamos falar do papel dos pronomes, mas hoje vamos frisar os pronomes relativos. No geral, gente, a gente viu que os pronomes eles acompanham ou substituem os substantivos. Os pronomes relativos, eles têm o papel de substituir. Gente, os pronomes relativos, eles sempre vão retomar. Eles sempre vão retomar, eles sempre vão ter um referente, algo que já foi dito, né? Algo, uma palavra, uma expressão anterior, justamente para que essa palavra, essa expressão não seja repetida. Olhem aí o conceito. As palavras que substituem outras e relacionam-se com elas anteriormente citadas chamam-se pronomes relativos. E ao lado, gente, coloquei os pronomes relativos para vocês saberem de quais pronomes nós vamos falar hoje. Nós vamos falar da palavra que, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, quem, onde, né? Como pronomes relativos. Vamos lá, gente. Para a gente iniciar, vamos ler nessa charge que aparece para vocês. Suinocultura. Tem um porco aqui que pegou uma gripe humana, né? Vejam só, vamos analisar aí, não a interpretação da charge, tá? Vamos analisar aí a palavra que pegou uma gripe humana. A palavra que, ela tem diversas classes gramaticais. Nós vamos entender a palavra que como pronome relativo. Olhem ao lado, tem um porco aqui. O porco pegou uma gripe humana. Vejam que a palavra porco, ela está sendo repetida, né? Temos duas frases, na número 1 temos duas frases e a palavra porco está sendo repetida. Agora, observem a frase 2. Tem um porco aqui que pegou a gripe humana. Essas duas frases, agora elas foram transformadas em apenas uma frase. A palavra que, na frase 2, está substituindo qual palavra da frase 1? Gente, está substituindo a palavra porco. Tem um porco aqui, o porco pegou uma gripe humana. Tem um porco aqui que pegou a gripe humana. Falei para vocês que o pronome relativo, ele retoma. Então, vejam que a palavra que, ela retoma a palavra anterior, porco, né? O substantivo porco, porque o pronome relativo, ele substitui o substantivo. Então, é para isso que o pronome relativo ele é usado, para retomar, para se referir, para não repetir uma palavra ou expressão numa frase, tá? Já que não é necessário. Olhem só, gente, outro quadrinho aí, agora nós não temos uma charge, né? Nós temos uma tirinha com os personagens John e Garfield, né? O John diz, nada de encontro. Eu liguei para todas as garotas que eu conheço. Ele fez isso. E até para algumas que eu não conheço. Essas realmente tiveram uma surpresa, né? Vejam só, né? O John tem essa característica de não ter sorte com as garotas. Olhem só ao lado, gente. No segundo quadrinho, o John diz, eu liguei para todas as garotas que conheço. A palavra que, nesse caso, trata-se de um pronome relativo, pois retoma garotas, né? Eu liguei para todas as garotas, eu conheço todas as garotas. Para que não seja repetido a palavra garotas, então ele diz, eu liguei para todas as garotas que conheço. E como você vai saber que a palavra que é um pronome relativo?
porque, principalmente, vai retomar um substantivo, como no caso dessa frase, retoma garotas. E outra coisa, a palavra que, como pronome relativo, você pode substituir por o qual, a qual, os quais, as quais. Uma dessas variações. Se eu estou retomando as garotas, então vou substituir por as quais. Vamos tentar fazer isso? Vamos, no lugar da palavra que, colocar as quais? Eu liguei para todas as garotas, as quais conheço. Viram que encaixou? Então, o pronome relativo que, ele pode ser substituído pelos pronomes relativos, o qual, a qual, os quais, as quais. Aí vai depender do seu referente. Se for o garoto que conheço, o garoto o qual conheço. A garota que conheço, a garota a qual conheço. Os garotos que conheço, os garotos os quais conheço. No caso da frase, as garotas que conheço, as garotas as quais conheço. Tá bom, gente? Então, falamos aqui do pronome relativo que. Se você não conseguir fazer essa substituição por o qual, a qual e as outras variações, então essa palavra que não se trata de um pronome relativo. Tem que estar retomando um substantivo e você poderá fazer essa substituição. Continuando, nós temos agora o pronome relativo cujo. Né? O cujo, para que eu uso cujo? Vamos iniciar aí com a leitura da tirinha, né, com a protagonista Mafalda. Sua morte privou o cinema de uma de suas maiores personalidades. Quem? Cuja arte inigualável nunca esqueceremos. Mas quem foi? Quem? E por hoje é só, amigos. Até amanhã. Ele não disse, meu Deus. A Mafalda queria saber, né, a quem o locutor aí da rádio estava se referindo. Mas vamos nos ater à palavra cuja, né, que está lá no início do segundo quadrinho, complementando a frase do quadrinho anterior, né, quando ele diz: o cinema de uma de suas personalidades, cuja arte inigualável nunca esqueceremos. O pronome relativo cujo expressa valor de posse de algo ou alguém que aparece antes dele e é imediatamente seguido de um substantivo, com o qual deve concordar. Olhem só, gente, personalidades cuja arte da personalidade, da ideia de posse. Vou dar outro exemplo para vocês entenderem mais. Olhem só, o homem cuja gravata é preta chegou tarde na empresa. O homem cuja gravata é preta. A gravata é do homem, né? O segundo elemento vai ser posse do anterior. O homem cuja gravata é preta. A gravata do homem. Então, nós temos aí a ideia de posse. Você usa o cujo, cuja, cujos, cujas, para dar a ideia de posse e logo após ele, imediatamente vai vir um substantivo. Aí, olhem só, coloquei aqui para vocês alguns erros que as pessoas utilizam o pronome relativo cujo, para você não errar e diminuir aí um erro na sua redação, tá? Olha o primeiro erro. Li o livro cuja a capa está rasgada. Gente, o pronome cujo, cuja, cujos, cujas, nele já tem a desinência de gênero. Cuja já indica feminino, então é errado, de acordo com a gramática normativa, você usar o artigo depois do cujo. Cujo o, errado. Cuja a, errado. Cujos os, errado. Cujas as, errado. Você não vai colocar esse artigo. Cuja gravata. Cujo homem. Não adicionem o artigo como representado aí para vocês, tá? Não pode aparecer assim. Letra B. Aqui está o livro cuja sua capa está rasgada. Por que está errada essa letra B? Gente, eu já expliquei para vocês que o cujo e suas variações, ele indica posse. Então, eu não preciso de outra palavra que indique posse após ele, sua. Né? O sua é um pronome possessivo. Então, não é necessário, por isso que está errado. Tá? Tem o mesmo sentido de posse. E na letra C, aqui está o livro
cuja esta capa está rasgada. Por que está errada essa letra C? O que foi dito para vocês? Que após o pronome cujo e suas variações, cuja, cujos, cujas, virá um substantivo. E depois do cuja não veio um substantivo, veio o pronome demonstrativo esta. Então está incorreto. Letra D. Aqui está o livro cujo me emprestaste. Gente, mesmo erro, depois do pronome relativo cujo, deve vir um substantivo. E é o que acontece é o que não acontece nas letras C e D. Não vem substantivo após o pronome relativo cujo e cuja, né? E deve vir, é uma regra para usá-lo. E a letra E. Aqui está o livro cujo livro. Gente, entre o pronome relativo cujo não pode estar seguido do mesmo termo que o anterior. É por isso também que se configura um erro, tá? Utilizando esse pronome relativo. Falamos do pronome relativo que, falamos do pronome relativo cujo e agora vamos falar do quem. Você usa o pronome relativo quem para retomar pessoa. Obrigatoriamente, esse pronome, gente, ele só se aplica a pessoas e ele sempre vai vir antecedido de preposição. Olhem as frases. O médico a quem mais admiro é meu pai. Quem mais admiro é meu pai, o médico a quem mais admiro. Esse quem retoma médico, e médico é pessoa. Então, está correto o seu uso. O médico de quem falo é meu pai. Fala de quem? Do médico, por isso que vem esse de, né? E esse quem também retoma médico. Então, está certo. O médico com quem saí ontem era meu pai. Vejam que quem saiu, saiu com alguém, por isso que fica com quem. Né? Esse quem foi utilizado para retomar médico. Então, vejam que o pronome relativo quem você só usa para retomar pessoas, tá bom? E vamos falar do pronome relativo onde. Muitos alunos, nas suas produções textuais, colocam a palavra onde de maneira inadequada. Onde, como pronome relativo, gente, que é o que estamos estudando aqui, ele só vai retomar espaço, um lugar físico. Se não estiver retomando um lugar, está sendo usado de maneira equivocada, de maneira errada. Olhem só, gente, para que você acha que estamos neste mundo, Suzanita? Para dizer a verdade, não sei. Só lembro que a cegônia que me trouxe decolou de Orly às 17h22 horas de Paris. E, claro, depois fizemos uma escala em Dakar, outra no Rio, onde trocaram uma pena que não estava boa. E, finalmente, ela me deixou aqui, mas não me lembrei de perguntar para que ela me trouxe. Gente, olha só, onde, né? A Suzanita usa no terceiro quadrinho o pronome relativo onde. Outra no Rio, onde trocaram uma pena. Onde? Esse onde retoma um lugar, o lugar onde trocaram uma pena. Então, ele está sendo usado corretamente, tá bom? Então, só usem a palavra onde para retomar lugar, e não data, e não tempo, e não usando só para ligar no texto, não. Usem o pronome relativo onde para retomar um lugar físico. Espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. Nós falamos sobre os pronomes relativos. E revejam esta aula novamente. Acessem a plataforma Eduque Acre. Obrigada.